Olá, sejam bem-vindos a mais uma segunda dupla com a presença especial do nosso querido amigo, professor doutor Jorge Vieira. E o tema deste nosso encontro é curandeirismo e charlatanismo. Pastor evangélico que prometia a cura do Covid-19 vendendo água consagrada está na UTI, infelizmente, né? Está pagando caro por suas decisões um tanto nefastas, vamos dizer assim. Estamos falando, é claro, do missionário R.R. Soares, que vendia essa ilusão. Olha só, lembro aos queridos telespectadores que o currículo do professor Jorge Vieira está disponível na transcrição deste vídeo. Nos últimos tempos, não é segredo para ninguém, que as igrejas evangélicas tornaram-se, assim, verdadeiros império, né? Um verdadeiro império financeiro. Quase todas elas, já que a nossa legislação não permite que as igrejas paguem impostos. O resultado disso é a concentração de grandes fortunas nas mãos de falsos profetas, que se enxergam como semideuses aqui na Terra. Professor, boa noite, seja bem-vindo para mais uma segunda dupla. E a nossa primeira questão é: nos últimos anos, vimos um crescente show de horrores promovido por algumas denominações evangélicas em que se pode tudo em nome de Deus. Ou melhor, do vil metal, né? Do dinheiro, o money, o tutu, o capilé ou o faz-me rir. Diante da crise sanitária provocada pelo Covid-19, existe um crime tipificado pelo Código Penal Brasileiro, que compreende o Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, em seu artigo 131, que versa sobre praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir contágio, a pena é reclusão de 1 a 4 anos e multa. Ou ainda, o artigo 267 do Código Penal, que versa sobre o ato de causar epidemia, disseminando agentes patogênicos como vírus, germes, bactérias, entre outros. A pena varia de 10 a 15 anos de reclusão. E, olha só, se a propagação causar morte, a pena é aplicada em dobro. De onde vem tamanha ousadia em nome da fé, professor? Será que esses falsos pastores não leram nada a respeito dos sepulcros caiados ou vendilhões do tempo? Boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite aos nossos seguidores, né? Com muito prazer que, mais uma vez, nós estamos aqui e para tratar de um tema extremamente atual, um tema que tem uma relevância muito grande no seio e na vida das pessoas e na sociedade contemporânea, né? Veja, tem uma discussão, eu quero pontuar a resposta do ponto de vista didático. Primeira coisa que nós temos que entender essa relação entre fé e razão, né? Ou seja, é o que está em discussão lá no início do século I da era cristã, né? Os grandes apologistas e grandes pensadores, inclusive naquele contexto patrística, né? Que é ou patrologia, para quem queira, patrística é uma denominação mais teológica e patrologia mais filosófica, que colocou em pauta exatamente essa discussão sobre fé e razão, né? Claro que antes, na Grécia Antiga, a discussão era sobre o mito e a razão, né? Platão, Aristóteles, né? Enfim, os pensadores clássicos da filosofia. No caso concreto, qual é o grande problema? Teve no início do segundo século, terceiro, quarto, foram criadas 3 grandes teorias sobre essa discussão da fé e da razão. Primeiro, é que a fé, isso é uma discussão filosófica. A primeira corrente de pensadores cristãos levantaram: fé e razão são 2 grandes formas de produção de conhecimento incompatíveis, a fé e a razão, tá?
A segunda, então, portanto, não se misturam, não se juntam. A segunda foi que a fé é superior à razão e, portanto, né, também não se não se articulam. Você não pode, não tem essa relação de juntar as duas. E a terceira, finalmente, que foi a tese preponderante, que foi a da seguinte: a fé é superior à razão, entretanto, ela é possível de se articular desde que a razão esteja a serviço da fé. Tem até uma frase, né, em latim que expressa isso: ratio ancile et fidei. Ou seja, a razão é serva da fé, ancila é servo, né, no latim. Então, quer dizer, essa concepção que preponderou durante o período, a fé superior, e, portanto, tem até um santo, São Justino, que tem uma frase que representa isso. Ele disse, olha, ele estudou filosofia também, né? Então, São Justino é do ano 106 da era cristã, e ele disse, olha, a razão iluminou o meu caminho para que eu encontrasse a verdade, mas só a encontrei na revelação de Deus. Ora, por que eu estou trazendo essa discussão? Porque, para mostrar, primeiro, que ela é antiga, não é trazida nos dias atuais. Ela expressa nos dias atuais. E por que ela está se expressando nos dias atuais, né? Eu posso até dizer o que eu penso sobre as duas, sem problema nenhum. Mas por que ela está trazendo? Porque eu já apontava, e alguns teóricos também, de que nós temos aí década de 70, 80, né, do século passado, mais ou menos, 1970, 1980, uma tendência muito grande das religiões cristãs, de cunho cristão, retomarem essa concepção medievalista, né, que foi preponderante. A religião domina, né? A religião é aquilo que São Justino, como eu citei, a religião a fé é superior à razão. Ora, e eu acho que nós estamos vivendo as consequências, Gabriel, dessa tomada. Então, movimentos medievais dentro da Igreja Católica, né? Os soldados de Cristo, tudo, né? A gente encontra, inclusive, nas ruas, antes desse período pandêmico, a gente encontrava jovens amarrados com correntes nos pés, jovens com correntes nas mãos, e eu perguntava até meus alunos, rapaz, por que você anda com essa corrente amarrada? Eu estou acorrentado em Nossa Senhora, eu estou... Enfim, e tem jovens, um movimento que os jovens colocam corrente prendendo os dois pés. Então, tem um monte de movimentos, etc. Dentro das igrejas evangélicas, não foi diferente, especialmente nas igrejas de cunho neopentecostais, nas quais nós iremos tratar aqui. Veja. E aí, então, esses movimentos religiosos significam o quê? A negação da ciência, a negação do homem como protagonista, a negação, e o foco principal na religião, no sobrenatural, etc. Então, e por que aparece isso? Uma coisa que nós já vimos identificando, e eu já tratei aqui, provavelmente, esse nosso debate, encontro, que é a questão da crise que está vivendo o mundo. Então, em todo período de crise, Gabriel, é propício, né, surgir esse tipo de movimento. Por quê? Quando as pessoas não encontram resposta no mundo, então vão buscar a resposta no sobrenatural. É um equívoco, completamente. Por quê? Porque o homem tem que encontrar respostas sociais no mundo social. A questão é muito objetiva.
né? Se você pega a Bíblia, o livro sagrado, foi escrito em um contexto social. O problema é que as pessoas tiram do contexto social e aí tiram o sentido teológico, religioso. Então, esses ditos curandeiros são, na verdade, grandes charlatões. E o que eu quero dizer com isso? Por quê? Eu mesmo, como professor de antropologia jurídica, como professor, inclusive eu tenho uma disciplina de direito indígena e comunidades tradicionais, um dos temas que eu trato é o tema das rezadeiras, né, e benzedeiras, né, tradicionais. E é uma característica, Gabriel, que as rezadeiras e benzedeiras, e rezadores e benzedores, né, eles não cobram. Por quê? Porque eles entendem que é um dom de Deus. E eles não divulgam o seu trabalho, não divulgam suas manifestações religiosas, tal. Eles fazem a prática de atendimento às pessoas, né? Com rezas, com curas, etc. Tal. Veja, diferentemente desses oportunistas que estão aí. Você citou muito bem. O R.R. Soares disse que já curou 30 e tantos mil, fazem, né? Dizendo que estão fazendo milagres, que estão fazendo isso ou aquilo, quando, na verdade, né, ele mesmo não está se salvando. Né? Então, quer dizer, a água sagrada só serve para os outros, não serve para ele, porque ele contraiu o vírus e porque está entubado que o filho está negando, que o filho é um deputado federal do Democratas, né? O filho escondeu que ele estava sendo entubado, e ele foi entubado. Então, quer dizer, foi ontem, eu estava num determinado local, que eu fui, o pneu baixou do carro, e eu fui numa borracharia, e vizinho tinha uma mulher, duas mulheres, na verdade, sentadas, e assim, estavam conversando, e eu escutei a conversa, né? Que eu estava consertando o pneu, né, acompanhando o conserto do pneu, e elas dizendo que pandemia sempre existiu no mundo, e que Deus já previu, e que tal, etc., e que tem que pedir a Deus para resolver o problema da pandemia. Né? Ora, essa afirmação que Deus vai resolver o problema da pandemia, que Deus é que vai salvar, que Deus é que vai proteger, é dar categorias a Deus de negação da própria realidade, porque quem tem que buscar, Deus nos deu a inteligência, né? E quem tem que buscar a saída é o conhecimento científico, né? Então, Deus está presente, está presente na medida que ele criou todas as condições para que o ser humano desenvolva o conhecimento para tratar do vírus, da pandemia. Agora, esperar que seja um Deus mágico que vai resolver, não vai, porque Deus não é mágico, né? Ele não é mágico para estar ludibriando, mostrando, fazendo algumas coisas. Não, ao contrário. E aí as pessoas, de fato, banalizam a fé, banalizam esses pastores, ditos pastores, bispos, das igrejas evangélicas e também da igreja católica também, que tem um segmento também na Igreja Católica que trabalha, confunde a população, deseduca a população completamente e traz por interesses outros, que são interesses ideológicos. Veja, o R.R. Soares tem um filho que é deputado federal, então elege a base do seu filho com a base da igreja. Né? Então, você vai encontrar esses charlatões na Igreja Católica e na Igreja Evangélica, e que, infelizmente, são eles que têm o canal de comunicação com um povo simples, que nunca foi a uma faculdade, que nunca estudou. Então, por isso que eu retomei essa discussão de fé e razão. Aí eu me posiciono. A fé tem um campo próprio? Tem, é o próprio da fé, e a razão tem o seu campo próprio. Qual é a importância dessa? Aí é meu posicionamento mesmo, teórico, como intelectual, como cientista. Eu compreendo efetivamente que a razão e a fé são conhecimentos
próprios, têm campos próprios, mas eles podem contribuir, dialogar e contribuir, inclusive, para o fortalecimento da fé, e a fé iluminar o desenvolvimento da racionalidade, das descobertas racionais. Por quê? Porque o ser humano é um todo com várias dimensões. Dimensão física, material, natural, sobrenatural, espiritual, enfim. Nós somos uma junção belíssima de Deus com as várias dimensões, com os vários aspectos. Isso não quer dizer essa visão dualista que é pregado pelas igrejas neopentecostais e movimentos neopentecostais da Igreja Católica também. Perfeito, professor. Olha, um segundo ponto para a gente, segundo o site de notícias CNN Brasil, em matéria que foi publicada no dia 5 de abril do corrente ano, a dívida das igrejas evangélicas com imposto de renda e INSS chegam a mais de 1,9 bilhão, com B de bola, 1 bilhão de reais. Poxa, né, esses homens, a gente sabe que se usasse esse dinheiro para realmente praticar uma fé, uma caridade, né, e possivelmente eles teriam uma salvação. Isso dentro da visão do que eles pregam. Mas a gente sabe que as igrejas, como o senhor bem disse, compram televisões, investem em jatinhos particulares. Tem pastor que tem jatinho particular, professor, e outros negócios, né, que nada tem a ver com religião e os princípios cristãos. Olha só, o senhor acha que a legislação deveria mudar, professor, as igrejas terem, né, os impostos, enfim, recolhidos? O que o senhor acha dessa questão? Eu vou dar uma resposta muito objetiva sobre essa questão, Gabriel, que é o seguinte: o Estado é laico, está entendendo? Então, cada organização tem que se estruturar e responder dentro das normas da sociedade civil, como qualquer instituição, entendeu? Então, as igrejas usam de elementos, todas elas, para se autoproteger e se fortalecer economicamente, entendeu? Então, cada grupo social religioso tem que construir suas economias e dar resposta diante do Estado, como qualquer contribuinte. Então, deve contribuir, a minha posição é muito clara, né? Deve contribuir com o Estado brasileiro e cada instituição dessa vai se organizar e se evangelizar ou defender seus princípios, o que ela compreende, a partir da sustentação dos seus próprios membros, respondendo a todas. Então, isso é um escândalo, né? É um escândalo isso no Brasil, desse perdão que Bolsonaro dá para as instituições religiosas, que é uma base dele, fundamental, base política e ideológica, que só interessa a esses barões da comunicação religiosa, né? De Macedo, R.R. Soares, Malafaia, Valdemiro, enfim, esses caras que constroem mansões com dinheiro e usando a fé das pessoas simples, né? Então, na verdade, tem que estar sobre a égide da lei todas as instituições. Perfeito. O professor, pegando um gancho no que o senhor falou, na primeira resposta ainda, olha só, nossa terceira questão e penúltima, inevitavelmente, né, a gente tem que citar o presidente da República nesse nosso encontro. É coisa que, sinceramente, eu não queria, mas é preciso. Pois, afinal de contas, né, ele montou a sua grande base de aliança entre o meio evangélico. Ao passo que os pastores mandam e as ovelhas obedecem. É o que podemos chamar de coronelismo religioso, professor. Olha só, o senhor pode avaliar o mal que isto pode causar para o cenário político nacional e regional? Olha, eu parto do mesmo princípio,
eu sou muito coerente com o que eu defendo e Uhum. compreendo do ponto de vista intelectual e do ponto de vista prático. Veja, o grande problema central dessa questão é o quê? A falta da educação do povo quanto ao ter direito e ao ter deveres. Então, como as pessoas, a maioria da população brasileira, tem uma fragilidade social muito grande, uma desigualdade social muito grande, essas igrejas evangélicas penetraram as periferias para mostrar o paraíso. Então, que é um discurso, como você muito bem colocou, do período medieval. Então, você vai buscar a salvação no sobrenatural e não compreender que a condição dele ou dela é fruto de um projeto de desigualdade social. Como a Igreja Católica, os bispos da América Latina e do Caribe, disseram no documento de Puebla, entende? Os bispos, o episcopado latino-americano da Igreja Católica e do Caribe disseram que o problema da América Latina e do Caribe não era problema de falta de caridade, era problema de um sistema, que é o sistema capitalista, que gera desigualdade social. Então, isso foi identificado em 1968, né, na Conferência de Medellín, e confirmada na Conferência de Puebla em 1979. Tá? Então, quer dizer, esse é o grande problema, é o grande desafio que passa a sociedade. Enquanto o Estado brasileiro, não cria condições para que essas pessoas tenham acesso pleno à sua cidadania, essa maioria da população fica exposta a essa pregação do paraíso eterno, etc. Tal. Buscar uma solução em lugares que não vai dar solução. Tá entendendo? Isso não tem absolutamente nada a ver com a fé, né? Então, cada instituição, efetivamente, né? Essas instituições, então, vêm esses pastores, pastoras, bispos, padres, lideranças de movimento, como a renovação carismática, tal, que utilizam da fé do povo para, efetivamente, trabalhar a questão ideológica, a questão dos interesses partidários e dar sustentação a um governo que exatamente nega os bens sociais, os direitos sociais dessa população e fortalece o capital internacional, que é o governo Bolsonaro. Eu não tenho dúvida nenhuma, se você quem conhecer as teorias econômicas, do liberalismo econômico, do neoliberalismo, do estado de bem-estar social, etc., se você conhece, vai identificar plenamente que o Bolsonaro é um neoliberal, né, da escola, e não é por acaso que ele colocou como ministro da Economia o Guedes, que é da escola de Chicago, que compreende aquela visão extrema do mercado, do laissez-faire, colocando em francês, ou seja, deixa fazer. Então, o mercado é o senhor, na verdade, tanto desses pastores, como bispos da Igreja Católica também, e alguns como de padres também da Igreja Católica, da renovação carismática. Por incrível que pareça, o grande Deus é o mercado, a grande ética é o mercado, o grande princípio não é o Deus verdadeiro, o Deus do amor, é o Deus do dinheiro. Do capitalismo, né, professor? Isso. Infelizmente. Professor, uma próxima questão, a última questão para a gente é a seguinte. Certa vez, neste mesmo canal, a gente, através dessas questões, discutimos justamente a concessão pública que é dada a esses líderes religiosos. Porque se você entra às 11 da noite, às 11 da manhã, não tem hora. Se você entra em determinados canais, você vê assim absurdos.
né? Pegando um gancho no que o senhor falou, vendem, são capazes de vender a própria mãe, né? Então, é uma coisa assim absurda, professor. Como que você vende uma vassoura ungida por R$ 1.000? Como que você vende um óleo, um olhinho ungido por R$ 100 e tal? Vá lá que se você empregue um preço, tudo bem, paga quem quer. Mas a finalidade do uso desse dinheiro, aonde é aplicada, né? Para onde vai esse dinheiro? É muito difícil. Quando você vê justamente esses líderes andando de jatinho particular, né? Para cima e para baixo, jatinho particular, Grandes mansões, e, enfim, piscinas quilométricas. vão para isso, vão para os Estados Unidos, o próprio o dono da Record, né, o Edir Macedo, foi se vacinar às escondidas nos Estados Unidos. Quer dizer, aqui ele é contra a vacina, lá ele foi se vacinar escondido, Pois entende? é, Então, pois é. essa hipocrisia, sepulcros caiados, diria Jesus Cristo nesse momento. Com certeza. Bom, tivemos um pequeno problema técnico, né? A conexão do professor Dr. Jorge Vieira caiu, né? Isso é passível de acontecer com os maiores canais, que dirá com a gente, né? Aqui no YouTube, um canal em desenvolvimento. Então, isso pode acontecer. Quantas vezes eu aqui fazendo entrevista com alguém e eu passei por perrengues, que a internet oscila e você não ouve bem o que a pessoa está falando, a pessoa não te ouve. Às vezes dá até um delay, né? Você fala aqui e porque a internet está lenta, acaba dando um delay, que é quando você fala e a sua voz, ela chega, a voz e a imagem, ela chega com atraso no receptor, né? Então, isso acontece, pode acontecer com qualquer um. Então, peço desculpas a todos, né? Perdão, compreensão de todos, muita chuva aonde o professor está, né? Na região Nordeste, muita chuva, então a gente pede desculpas a você, caro telespectador. Mas na próxima segunda-feira estaremos juntos para mais uma segunda dupla ao lado do nosso querido amigo, professor doutor Jorge Vieira. Uma excelente noite a todos e até lá. Tchau.